hoje nós vamos falar sobre como calcular o valor do Prolabore. Bem-vindos a mais um encontro do lucro inegociável. Aqui nós aprendemos que faturamento é pura vaidade, mas que lucro real e margem blindada são as únicas fontes que mantêm a tua empresa de portas abertas. Eu sou a Fabrícia Dorta, fundadora da Dorta Global. Há mais de 15 anos atuo em gestão corporativa interna e contabilidade estratégica. Estou já há mais de 10 anos operando entre Brasil, Itália, Portugal e Romania. Muitas pessoas acham que quando fecham um contrato, podem ali na hora já tirar uma parte para si ou fazer um cálculo para te retirar já parte, ou como Prolabore ou como lucro de certo projeto. Mas na verdade, o Prolabore ele é calculado em base ao faturamento mensal e em base aos seus gastos ou custos ou despesas. Não importa a definição que você dá para eles. Aqui nós falamos em gastos, porque é mais fácil e mais simples de vocês entenderem. No final, são tudo contas que nós temos que pagar para poder manter a nossa operação de pé. Uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é qual que é o valor do seu faturamento mensal. E provavelmente você já tem essa base. Você pega a tua média anual ou você pega o valor mensal mesmo que vocês estão acostumados a faturarem. Então eu vou fazer uma média desse valor. E com base nele nós vamos definir e entender o quanto é que a empresa suporta pagar mensalmente de Prolabore para o sócio ou para os sócios ou para vocês no caso. Primeiramente, nós precisamos saber o valor do faturamento mensal. Eu sei que o meu faturamento mensal são 100 mil. E aí não importa se são 100 mil reais, ou se são 100 mil euros, ou se são 100 mil dólares. O que muitas pessoas deixam de fazer é ter uma lista dos gastos ou dos custos mensais. E isso é extremamente necessário, porque se você não tiver este controle, você não sabe o que realmente acontece de forma clara dentro da tua empresa. Eu preciso de ter uma base, mas uma base bem feita e bem precisa e que demonstre a realidade de qual é o valor dos meus gastos mensais. Então vamos supor que você pegou, fez todas as contas e tem toda a lista desses seus gastos. O que nós vamos considerar como gastos? Por exemplo, o aluguel mensal é um gasto, energia, água, telefone, combustível, enfim, tudo aquilo que é necessário você pagar para manter a tua operação funcionando, para que ela possa gerar esta receita aqui mensal. Então você fez todas essas contas e percebeu que os teus gastos mensais são de 50 mil, ok? Então vamos trabalhar com números redondos porque é mais fácil de entender. Esses aqui são os meus gastos mensais. Então aqui dentro eu coloquei tudo, menos o Prolabore. Inclusive os salários mensais que eu pago já está aqui dentro desta conta. Tudo. Não se deixa nenhum café fora. Porque, por exemplo, o café que você toma todo dia na parte da manhã, se for algo ligado à operação da empresa, ele tem que estar aqui dentro. Um almoço com o meu cliente, ele tem que estar aqui dentro também. Então você faz uma estimativa. Por exemplo, no mês eu sei que eu gasto R$1.000 com almoço quando eu vou visitar os meus clientes. Coloco aqui também, porque é um gasto que eu tenho que considerar, faz parte da minha operação. Então, suponhamos que você colocou tudo aqui dentro, sem deixar nada de fora.
O que acontece? Agora eu tenho uma visão clara e eu posso definir o meu prolabore. Então você finalizou todas as suas contas. Os teus gastos são 50 mil mensais. Cada mês eu tenho uma média de 50 mil de gasto, e aí isso pode variar conforme o mês, mas desde que você saiba realmente o que acontece e tenha clareza que talvez um mês vai ser 52, outro mês vai ser 53, outro mês vai ser 47, não importa, mas nossa média são 50 mil. E mensalmente eu vou ter uma margem de 50 mil. A partir disso, eu posso já pensar em calcular o meu prolabore. Eu sei que em muitos casos não é fácil, porque talvez falta um pouco de disciplina. Mas todo pequeno empreendedor, ou todas as pessoas que têm um CNPJ, elas precisam de saber fazer essa conta aqui. Porque não é só faturar, existe uma grande ilusão hoje no mercado, né? Principalmente no meio digital. Eu faturei 7 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, que eu posso faturar, de repente, 100 milhões. Mas se para faturar os 100 milhões, eu tive um gasto de 90 milhões, no final o que vai contar para a tua empresa são aqueles 10 milhões. A conta real para uma empresa é o lucro e é a margem que ela tem. Somente definindo esse valor de prolabore e tendo esta disciplina é que eu vou conseguir separar realmente a minha operação, a operação do meu CNPJ com a operação do meu CPF. Eu vou definir como exemplo um prolabore de 10 mil reais. Eu venho aqui e nesse prolabore de 10 mil reais já está incluído também os impostos que eu vou pagar sobre ele. Dessa forma, para as minhas despesas pessoais, eu vou usar sempre o valor do meu prolabore. Isso evita de misturar as contas pessoa física com a pessoa jurídica. E olha só como que é muito importante fazer esse tipo de conta. Ela é tão básica, mas a realidade é que a maioria das pessoas não faz. Uma porque não tem disciplina, outra porque não tem talvez um sistema ou uma forma de fazer essas contas. E sinceramente, nós estamos em 2026. Continuar usando o Excel é continuar não tendo clareza do que realmente acontece dentro da sua operação. No final eu sei que eu tenho a minha margem de 50 mil, menos o meu prolabore de 10 mil, eu ainda continuo com a margem de 40 mil aqui. E parte dessa margem, parte desse valor aqui, eu vou separar ele. Porque se no amanhã eu tiver alguma dificuldade, ou se no amanhã o meu faturamento passar a não ser mais 100 mil, mas cair para 80 mil, eu vou ter um caixa reservado para poder cobrir essa redução de faturamento. E nada impede também de que você defina um valor maior no seu prolabore. Nada impede. Porém, se você tem clareza e sabe realmente o que acontece dentro da sua organização, basta que você mantenha os seus gastos de forma equilibrada e aumente um pouco o seu faturamento, porque aumentando um pouco o seu faturamento e mantendo os seus gastos, a sua margem mensal ela vai aumentar, dando possibilidade de você também aumentar o valor do seu prolabore. É uma conta de matemática simples que nós fazemos dentro do CNPJ ou dentro da empresa. A grande questão é que a maioria das pessoas não faz e não tem disciplina para fazer, ou porque não sabe, porque realmente ela faz tudo sozinha ali e acaba sempre deixando para depois uma das partes mais importantes dentro da empresa, que é a gestão interna. O que nós acabamos de fazer é definir o valor do prolabore conforme o que a empresa tem disponibilidade de pagar.
Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas definem o Prolabore de acordo com os gastos pessoais dela e de acordo com o padrão de vida que ela quer levar. Na verdade, essa não é uma forma ideal. O porquê? Primeiro, eu tenho que ver o quanto é que a minha empresa suporta pagar de Prolabore, e de acordo com esse valor que ela suporta pagar, eu vou definir o valor do meu Prolabore. Nós temos um exemplo simples. Aqui, de 10 mil é o valor que a empresa poderia pagar neste caso. Agora, se você, por exemplo, tem um padrão de vida muito alto, e vamos supor que o teu padrão de vida ali mensal é de 60 mil, como é que a tua empresa vai te pagar esse valor de Prolabore se ela não tem um faturamento que suporta, e se ela não tem uma operação, né, que suporta pagar para você esse valor? Então a forma ideal é essa: eu defino um valor conforme a empresa tem a possibilidade de arcar, e depois eu adequo o meu padrão de vida. E é óbvio, nada impede que você defina um valor mais alto, mas desde que a tua empresa suporte aquele valor, porque senão você vai estar tirando da empresa e dando para você, o que na verdade, dependendo da maturidade da empresa, não é o ideal. Isso torna-se um sangramento mensal e cada vez mais a situação vai piorando. E depois, para fechar esses sangramentos, costurar essas feridas, é muito dolorido, porque aí entra a família no meio, entra a empresa, entra tudo no meio, e tudo fica muito desconfortável para poder ir modificando esses hábitos. Existem também outras formas de retirar o valor do CNPJ, como por exemplo de distribuição de lucros ou dividendos, ou em forma de prêmio. A conta que nós fizemos parece muito fácil, mas eu sei que no dia a dia não é tão fácil assim. Mas na prática diária, fazer esse cruzamento entre o valor total do meu faturamento, os meus gastos totais, o valor do salário que tem que pagar mensal, aluguel, água, telefone e gastos variados, sem ter um sistema adequado não é fácil. Usar a folha de Excel, usar um caderninho. Nós estamos já em 2026, então nós temos que ter a responsabilidade de que nós precisamos anotar tudo isso e registrar de forma adequada. E não é na cabeça, porque muitas vezes nós sabemos, o próximo mês eu tenho o fornecedor A para pagar, eu tenho 5 mil de aluguel, mas está tudo aqui na minha cabeça. Não resolve o teu problema, porque você precisa de ter clareza, precisa de ter registros, onde você pode ir buscar as suas informações de forma rápida e com uma prática de 10 minutos ali diário, você consegue manter tudo isso de forma organizada. E por hoje ficamos até aqui. Até o nosso próximo encontro.